Bom dia, hoje é domingo, 8 de dezembro, prestando contas aqui do Diretório Nacional que se reuniu ontem e que foi objeto de uma discussão onde a DAP Associação apresentou uma contribuição intitulada Sinal Amarelo Virar à Esquerda, desenvolvendo um balanço da derrotada política de alianças, destacando a necessidade do Lula falar à nação sobre o plano de assassinato, triplo assassinato, planejado pelos generais, entre outras questões. Nós intervimos num debate principal, que foi sobre ajuste fiscal, apoiando, como todos, a elevação da faixa mínima do imposto de renda para R$5.000 e a taxação mínima de 10% para quem ganha mais de R$50.000, mas ressalvamos que isso não compensa de modo nenhum a desaceleração do salário mínimo, a exclusão do abono salarial de 1,5 a 2 milhões de trabalhadores, segundo o Diese, e o expurgo do BPC. E são medidas que vão fazer regredir o processo de redução da miséria e de diminuição da fome no Brasil. Algumas delas medidas do próprio governo. Então, nós nos dirigimos ao Lula, porque ele dialogue com o povo e não com a Faria Lima, e retire as medidas socialmente injustas do pacote. Na dinâmica no diretório, quase 10 textos, houve uma confluência em cima da questão do ajuste fiscal, a principal, com o texto da Avante, que nos levou, então, a somar forças contra o texto da CNB, que era um texto governista, havia aspectos governistas em outros textos também, mas esse era negativista, não falava do salário mínimo, não tem a palavra generais e não faz balanço das alianças. Então, contra esse texto, houve uma confluência ao redor do texto da Avante, de modo que o texto da CNB teve 42 votos, o texto oposto 38 votos, e não fosse a decisão de última hora da resistência socialista de se apresentar separadamente, com 7 votos, a CNB teria sido, de forma inédita, derrotada. Tão grave é a situação. Mas, da nossa parte, não baixamos os braços e seguimos um debate apresentando emendas sobre os temas esses centrais: salário mínimo, generais e aliança. Agora, a luta continua nas ruas, porque a campanha pela revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e da lei de terceirização ilimitada cresce no país. Surgiu um movimento mais amplo e novo pela redução da jornada contra o 6x1 e continua pendente a questão da reforma agrária no país. Tudo isso vai continuar motivando a nossa intervenção e a inquietação do povo, e foi marcado um PED, que ainda vai ser regulamentado no Diretório de janeiro, mas já se sabe que o prazo de filiação fica sendo 28 de fevereiro e a data da votação 6 de julho. Mas todo o resto está por ser regulamentado. Assim, desde já, nós convidamos todos a se associar ao Diálogo e Ação Petista, associação, e a participar dos grupos de base, de forma a incidir na luta nas ruas e na futura disputa que haverá no interior do PT. Vamos à luta, companheiras e companheiros. Até mais.